Investir em renda fixa é uma forma de aplicar o seu dinheiro em ativos de baixo risco e com previsibilidade de rentabilidade. Aqui estão alguns passos que podem te ajudar a começar a investir em renda fixa. Primeiro, escolha uma corretora ou um banco que tenha investimentos em renda fixa. Segundo, escolha o tipo de investimento em renda fixa. Existem várias opções de investimento em renda fixa disponíveis, como por exemplo Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, debêntures e também títulos privados. Cada um tem as suas características e níveis de risco, por isso é importante escolher um que se adapte ao seu perfil de investidor. Mas não se preocupa não que mais para frente no vídeo eu vou te mostrar as principais características de cada tipo de investimento. Terceiro, faça uma análise de risco e retorno. Antes de investir, é importante entender o risco e o retorno de cada opção de investimento em renda fixa. Se te passar aquela informação que investir em renda fixa é 100% garantido que irá ter um retorno positivo, sinto muito te falar, te passar informações erradas. Existe um nomezinho no mercado que chama marcação a mercado e ela pode fazer você perder dinheiro na renda fixa e eu vou te explicar como que ela funciona logo na frente. Quarto, defina o valor que pretende investir. Depois de escolher o tipo de investimento em renda fixa, defina aquele valor que você deseja investir em cada tipo. Mas lembre-se de que, como qualquer investimento, é importante diversificar entre tipos diferentes para diminuir os seus riscos dentro da sua carteira. E 5. Acompanhe os seus investimentos. Depois de investir, acompanhe os seus investimentos regularmente para garantir que eles estejam atingindo as metas esperadas e também para avaliar se precisa fazer alguns ajustes ali dentro da sua estratégia de investimento. Se você estiver gostando do vídeo, já deixa uma curtida aí, comenta aqui embaixo assim, conteúdo top. Agora, qual o momento ideal para investir em renda fixa? Isso depende de diversos fatores, como o seu perfil de investidor, os objetivos de investimento, o cenário econômico e as perspectivas futuras também para a nossa economia. Em geral, quando a taxa de juros está alta, os investimentos em renda fixa tendem a apresentar uma rentabilidade mais atraente. Isso ocorre porque os títulos de renda fixa, como por exemplo CDBs, o Tesouro Direto, LCIs, entre outros, estão atrelados às taxas de juros. Então, quando as taxas de juros sobem, os investidores podem obter retornos mais elevados nesses investimentos. Por outro lado, quando a taxa de juros está em queda, os investimentos em renda fixa podem apresentar rentabilidades menores. Isso ocorre porque os títulos de renda fixas emitidos em momentos de juros mais altos tendem a ter taxas de juros maiores do que os títulos emitidos em momentos de juros mais baixos. Portanto, ao decidir investir em renda fixa, o importante é avaliar os diferentes fatores que afetam o mercado financeiro e as perspectivas futuras da nossa economia. E no atual momento da nossa economia e no atual momento que eu gravo esse vídeo, qual que é o melhor investimento de renda fixa? Olha a dica que eu vou te dar, hein? Dica de ouro. Acompanhe o raciocínio gráfico comigo aqui da taxa de juros. Então, como que funciona a taxa de juros, a inflação e os títulos de renda fixa? A gente já viu que os títulos de renda fixa, eles estão atrelados à taxa de juros normalmente, ao CDI, à taxa Selic, atrelado à inflação. E olha só que legal isso aqui, hein? Isso aqui é dica de ouro, tá? Quase ninguém mostra isso aí no mercado. Então, essa linha azul aqui seria a taxa de juros, a taxa Selic, a taxa básica de juros da nossa economia. A linha alaranjada seria a inflação. E como que funciona isso, né? Isso aqui chama política monetária. Então, quando a inflação começa a subir, por que que a inflação sobe também, né? Porque normalmente a taxa de juros está lá embaixo, as pessoas conseguem pegar mais empréstimo, tem mais dinheiro girando na economia, então as pessoas compram muito e aí com esse comprar demais, ou seja, com essa demanda demais, acaba tendo pouca oferta. Os produtos começam a diminuir no mercado e aí os preços começam a se elevar, né? Então é a lei da oferta e da procura. Então a inflação aumentando, o que o Banco Central tem que fazer? Tirar dinheiro da economia, enxugar a liquidez que a gente fala, né? Então para tirar dinheiro da economia ele aumenta a taxa de juros, isso é uma das formas de controle da política monetária, né? De controlar a inflação. Então ele tira dinheiro da economia aumentando a taxa de juros. E aí a taxa de juros começa a aumentar, a tendência é que a inflação comece a diminuir. Então, voltando lá nos títulos de renda fixa, então quando a taxa de juros está alta, os títulos estão pagando bem. E o que acontece? No atual momento nosso, qual que é o melhor título de renda fixa para você comprar? Então, o que acontece aqui? Lá em 2020 começou a aumentar a inflação aumentou bastante, a taxa de juros teve que aumentar. A gente percebe aqui nos períodos anteriores,
inflação aumenta, a taxa de juros acompanha. Sempre é assim, nas crises que quando acontece, inflação aumenta, taxa de juros aumenta também, acompanha para jogar a inflação lá para baixo. A inflação aumentou, taxa de juros foi aumentando e chegou ao patamar de 13,75% ao ano, que é o valor que está atualmente, e ela já está estabilizada aí desde agosto de 2022 nesse 13,75%. E a inflação já está caindo bem. Então o que acontece? Se a taxa de juros já estabilizou, vamos olhar aqui no período anterior aqui, um período de crise econômica que ocorreu também lá em 2016, quando ocorreu a estabilização da taxa de juros e a inflação começou a cair, logo na frente a taxa de juros também começou a cair. Então aqui é interessante comprar se a gente tem uma expectativa de queda nos juros para os próximos meses ou no próximo ano, a gente comprar títulos pré-fixados, porque você vai fixar a sua taxa de juros lá em cima. Você fixa a taxa de juros lá em cima, então os títulos pré-fixados, a taxa de juros fixada aqui em cima e depois a taxa de juros começa a cair, a Selic começa a diminuir, esses títulos tendem a se valorizar mais, ok? E aí você ganha dinheiro nisso aí também. Então você vai ganhar dinheiro com a sua taxa de juros e o seu título vai ficar precificado de melhor forma. Esse é o cenário ideal para você comprar títulos pré-fixados. Para mim, o atual momento está interessante para esse tipo de título pré-fixado. E para você montar a sua reserva de emergência, o ideal é você colocar em títulos seguros, mais seguros, né, com menor risco de mercado, com liquidez imediata e também títulos pós-fixados, tá? Porque aí acompanha a taxa de juros, não tem um risco de você sacar o seu dinheiro da reserva de emergência no prejuízo. Então, fica a dica aí, no atual momento, os títulos pré-fixados, na minha opinião, estão mais atraentes, porque para mim, eu acho que nos próximos meses aí, lá para o fim do ano, a taxa de juros tende a começar a diminuir e já é uma expectativa do mercado, é uma expectativa do Copom também. A gente vê isso nos relatórios focos lá, os relatórios que o Banco Central disponibiliza para a gente toda semana. Então fica essa dica aí. Agora que entendemos como os investimentos em renda fixa são afetados pelas taxas de juros, quais são os melhores investimentos e quais são as características de cada. Agora olhando as características dos principais títulos de renda fixa que existe no mercado, então basicamente no mercado existem quais títulos de renda fixa? Os principais, a famosa poupança, né? Tá aqui ó, uma carinha nervosa aqui para poupança. Por que eu coloquei essa carinha aqui? Porque a poupança é o pior investimento que a gente tem e eu vou te provar isso aqui agora. Temos também as LCIs e LCA, são as letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio. Aqui você basicamente está emprestando dinheiro para o setor imobiliário e para o setor do agronegócio. Temos o Tesouro Direto. Dentro do Tesouro Direto a gente tem o pós-fixado, pré-fixado e atrelado à inflação. Temos o CDB, CDB é Certificado de Depósito Bancário, você vai emprestar dinheiro para o banco. E também temos debêntures, debêntures você empresta dinheiro para as empresas. Então, algumas características importantes dentro dos títulos de renda fixa que você tem que olhar antes de investir. O título possui FGC, ou seja, o Fundo Garantidor de Crédito. Esse Fundo Garantidor de Crédito é um fundo que te garante, caso a empresa, a instituição financeira venha a falir, aí ele vai te garantir até R$250 mil por instituição financeira e até R$1 milhão por CPF. Vamos supor que você coloque R$300 mil no banco X, lá um CDB do banco X, R$300 mil. Se o banco vier a falir, você consegue reaver R$250 mil. Então tem essa segurança de até R$250 mil. E aí você tem que olhar se o título de renda fixa que você está olhando tem esse fundo garantidor de crédito. Isenção de imposto de renda também. Alguns títulos têm isenção de imposto de renda, como é o caso da poupança aqui. E liquidez rápida, liquidez imediata. Você consegue sacar o seu dinheiro de forma rápida, caso você precise. Então essas são as principais características que você precisa olhar dentro aí de um título de renda fixa. E a gente sabe, né, que existe o pré-fixado, pós-fixado e o IPCA. O pré-fixado você vai fixar uma taxa ali no momento da contratação, da compra do título, você já vai saber a taxa anual que você vai ganhar. O pós-fixado ele vai acompanhar alguma taxa de juros, CDI, taxa Selic, e o IPCA+ seria a inflação mais uma taxa fixa. Então ele é um título híbrido.
E aqui embaixo, quais são as características que a poupança tem? A poupança tem a garantia do FGC, ela é isenta de imposto de renda e ela tem liquidez. Ela é tão popular assim por conta dessas características, tá? E também por ela ser mais conhecida no mercado. O mercado financeiro brasileiro ainda é muito novo e a gente não conhece muito ainda as outras opções de investimentos e tem opções até melhores que a poupança. E olha só, a LCI e a LCA, elas têm o Fundo Garantidor de Crédito e ainda elas possuem a isenção de imposto de renda e pagam muito mais do que a poupança, tá? Tem LCI pagando o dobro da poupança aí atualmente, então é isento de imposto de renda e também tem a garantia do FGC, só que as LCIs e as LCAs não têm uma liquidez tão rápida assim, igual a poupança tem. Então é um caso a se pensar. Você precisa do dinheiro rápido, então a LCI e a LCA talvez não seria o seu caso. Ah, não preciso de um dinheiro rápido. Parte do dinheiro pode ficar lá guardadinho sem precisar tirar ele rápido. Só que eu quero um investimento com maior rentabilidade que a poupança. Pô, então a LCI e a LCA é legal para isso. Tesouro direto, então ele tem liquidez alta. Só que ele não tem isenção de imposto de renda e também não tem um fundo garantidor de crédito. Só que tá verdinho aqui por quê? Porque o Tesouro Direto é o título menos arriscado do mercado, porque é emprestar dinheiro para o governo. Na pior das hipóteses, o governo imprime dinheiro e quita suas dívidas. E ele possui liquidez rápida. Então aqui seria um caso da sua outra parte da carteira para colocar liquidez. Então aqui seria o caso para criar uma reserva de emergência. Ele pode ter uma rentabilidade maior do que a poupança, só que ele não tem o FGC e não é isento de imposto de renda. E o CDB emprestar dinheiro para o banco, tem o FGC, então tem o Fundo Garantidor de Crédito, mas fique ligado naquilo que cada instituição é apenas R$250 mil que o FGC cobre. Alguns CDBs, por isso que eu coloquei asterisco aqui, alguns CDBs têm liquidez imediata, liquidez rápida e outros não. Então você tem que olhar lá o pré-fixado, pós-fixado. Já as debêntures desse grupo aqui são as mais arriscadas. Só que algumas têm isenção de imposto de renda. No caso, debêntures de empresas que de uma certa forma são empresas que ajudam o desenvolvimento do país, ajudam o país a se desenvolver na parte estrutural. Por exemplo, empresas de energia elétrica, de saneamento básico, empresas estruturais como concessão de rodovias. Essas empresas normalmente têm a isenção, isso é um incentivo para a gente investir dinheiro nesse tipo de empresa e ajudar o país a crescer. Então, normalmente elas têm isenção de imposto de renda, mas não tem fundo garantidor de crédito e também não possui liquidez rápida e imediata, igual aos outros tipos de investimentos aqui. Essas são as características principais, então é importante você diversificar entre elas, fugir da poupança, na minha opinião aí, diversificar entre elas, porque aí você vai ter investimentos que vão ser isentos, vão ser garantidos pelo FGC, vão ter investimentos que vão ter liquidez e vão ter investimentos igual os dois foguetinhos aqui, ó, que vão pagar uma rentabilidade muito, mas muito maior do que a poupança. Então você consegue criar uma carteira de investimentos na parte de renda fixa que tem uma rentabilidade bacana. E aqui do lado a gente olha aqui a parte do imposto de renda, a gente chama de tabela regressiva. A tabela regressiva funciona da seguinte forma: se você ficar com investimento até 180 dias, você vai pagar 22,5%. E a partir de 721 dias, ou seja, a partir de 2 anos de investimento, o imposto de renda é de 15%. Então, quanto mais tempo você ficar com investimento dentro da sua carteira, menor o imposto que você vai pagar. Fica ligado aí também nessa dica. Lembra que eu te falei que você pode perder dinheiro na renda fixa e que a marcação a mercado pode fazer isso acontecer? Então agora eu vou te explicar o que é marcação a mercado. Marcação a mercado é um processo de avaliação diária dos ativos financeiros de um fundo de investimento ou de um título de renda fixa, em que os seus valores eles são atualizados com base no preço do mercado atual e não no preço lá na compra inicial. Essa prática ela é realizada com o objetivo de manter a transparência e a precisão dos valores do fundo ou do título, refletindo a realidade do mercado financeiro e permitindo que os investidores tenham uma noção mais clara e atualizada da rentabilidade de suas aplicações. Então, um exemplo aqui para a gente. Existem 3 formas de precificação dos títulos, basicamente: a pré-fixada, a pós-fixada e a atrelada à inflação. A pré-fixada e a atrelada à inflação, elas sofrem a marcação ao mercado. A pós-fixada, ela não sofre a marcação ao mercado, como, por exemplo, o título Selic, o Tesouro Selic, o Tesouro pós-fixado. Então, na pré-fixada, imagina aqui comigo, você
compre um título pré-fixado por R$ 1.000. E aí passaram-se 2 meses e a economia deu uma melhorada, a taxa de juros diminuiu porque a inflação diminuiu e o preço que você pagou lá de R$ 1.000 por uma taxa de 10%, por exemplo, porque a taxa de juros estava alta, agora o mercado ele precifica diariamente isso e quando passaram-se 2 meses, o mercado agora está pagando R$ 900, por exemplo, por esse título. Então, caso você desfaça do seu título, nesse período, você vai conseguir vender ele só por R$ 900. Então, você comprou lá atrás por 1.000 e depois o mercado foi precificando na marcação a mercado e agora o mercado está disposto a pagar só R$ 900. Então, dependendo dos juros que você ganhou nesse prazo e essa venda nos R$ 900, pode ser que você venda abaixo dos seus R$ 1.000 e realize um prejuízo com isso. Isso aí, a grosso modo, é a marcação a mercado. Os títulos pós-fixado, Tesouro Direto pós-fixado, por exemplo, ele não sofre isso, porque quando a taxa de juros aumenta, o valor do título também aumenta e quando a taxa de juros diminui, o valor do título também vai diminuindo. Então ele acompanha a taxa de juros, então ele não sofre a marcação a mercado, por isso que eles são indicados para você criar uma reserva de emergência, porque não tem o risco de você sacar o seu dinheiro num pós-fixado, tesouro pós-fixado, não tem risco de você sacar de forma negativa. Então, basicamente, isso é marcação a mercado. Então, sim, você pode ter rentabilidade negativa em renda fixa. Se te passaram que renda fixa não tem rentabilidade negativa, isso aí é uma balela, é mentira, tá? Então, tome cuidado com isso. Concluindo, investimentos em renda fixa são opções interessantes para quem busca equilibrar sua carteira de investimentos com ativos de baixo risco e com rentabilidades previsíveis, e é importante, no entanto, sempre buscar informações e manter-se atualizado sobre as condições do mercado financeiro e dos títulos disponíveis para os investimentos, a fim de tomar decisões mais informadas e conscientes. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe uma curtida aí e se inscreva aqui no canal.